Nos próximos capítulos de Garota do Momento, todos estavam celebrando o sucesso da campanha publicitária, mas Beatriz, ou Bia, não compartilhava da mesma alegria. Enquanto os outros estavam radiantes com o acerto da ação, ela se sentia distante, como se algo ainda estivesse faltando. Beto, percebendo o distanciamento de Bia, tentou se aproximar dela, buscando uma reconciliação ou ao menos uma conversa amigável. No entanto, Bia não estava disposta a ceder. Ela respondeu de forma firme, deixando claro que nada havia mudado entre eles. Apesar do sucesso profissional, a situação pessoal entre os dois permanecia complicada, e Bia não parecia disposta a reverter isso tão cedo. Enquanto isso, na perfumaria carioca, Raimundo não deixou passar em branco a atitude de Ronaldo. O comportamento do rapaz em relação à administração da empresa causou desconforto, e Raimundo tomou uma atitude direta, repreendendo Ronaldo por sua postura. Como resultado dessa repreensão, ele foi afastado da conta da perfumaria carioca, o que gerou um certo mal-estar dentro da equipe. Ronaldo, por sua vez, não parecia entender o motivo de tal medida, mas a decisão foi irrevogável. Dentro da empresa, Bia também não estava satisfeita com sua posição. Ela não gostava de ser estagiária de Ronaldo, que, embora tivesse sua própria conta na agência, não parecia ser a melhor figura para guiá-la ou ser um exemplo. Bia acreditava que poderia estar em uma posição melhor, mas, por algum motivo, suas ambições não estavam sendo atendidas da forma que ela desejava. Essa insatisfação se refletia em seu comportamento e na forma como se relacionava com seus colegas. Enquanto isso, Zélia, sempre envolvida em seus próprios planos, garantiu ao seu cúmplice misterioso que estava mais próxima do que nunca de descobrir todo o passado de Clarice. Seu objetivo era desmascarar os segredos de Clarice e entender o que realmente acontecera antes do acidente. Zélia se mostrava determinada a resolver essa trama obscura, e suas investigações estavam ganhando força. Ela sabia que, com paciência e perseverança, encontraria as respostas que procurava. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Em uma outra frente, Mauro, com um gesto de arrependimento, se dirigiu a Celeste. Ele pediu perdão por seus erros passados, tentando restaurar o relacionamento que ambos haviam perdido. Celeste, ainda magoada, não sabia se seria capaz de perdoá-lo de imediato, mas as palavras de Mauro soaram sinceras. Ela ainda estava em um processo de reflexão, tentando decidir se poderia dar uma segunda chance. Enquanto Mauro tentava lidar com seu arrependimento, Vera e Sebastião estavam preocupados com a situação de Celeste. Eles observavam de longe, atentos ao comportamento da menina, sabendo que as coisas não estavam fáceis para ela. A dor emocional era evidente, e os dois se perguntavam como poderiam ajudá-la a superar os desafios que estava enfrentando. A preocupação com o bem-estar de Celeste os consumia, mas as palavras certas pareciam difíceis de encontrar. Em meio a tantos conflitos e reviravoltas, Alfredo se viu em uma situação tensa. Alguém havia invadido seu camarim, o que indicava uma grave violação de sua privacidade. A intrusão não só afetou Alfredo, mas também gerou uma série de especulações sobre quem poderia estar por trás desse ato. Isso só aumentou a pressão sobre ele, que tentava entender o que realmente estava acontecendo em sua vida profissional e pessoal. Nelson, por sua vez, não estava imune aos problemas que o cercavam. Ele foi ameaçado de uma forma velada, e a sensação de insegurança tomou conta de sua rotina. Ele sabia que precisava tomar cuidado com os passos que dava, pois parecia estar em uma situação delicada. As ameaças pairavam sobre ele, e a ansiedade de não saber quem estava por trás disso o deixava em alerta. Lígia, sempre atenta às movimentações ao seu redor, resolveu dar um conselho a Ronaldo. Sabendo das dificuldades que ele estava enfrentando, ela sugeriu que ele reconsiderasse algumas de suas atitudes, pois poderia estar prejudicando mais do que ajudando. Ronaldo, porém, estava determinado a seguir seu próprio caminho e, muitas vezes, ignorava os conselhos que lhe eram dados. Enquanto isso, Marlene, com sua criatividade e talento, se dedicava a um novo projeto para a perfumaria carioca.
ela estava produzindo uma receita de sabão exclusiva que seria uma novidade para a linha de produtos da empresa. Seu empenho em criar algo inovador para a perfumaria mostrava que ela era mais do que apenas uma funcionária comum. Marlene possuía um olhar atento para os detalhes e, com isso, estava se tornando uma peça importante dentro da empresa. Por fim, Bia anunciou que, a partir daquele momento, seria a nova estagiária de Beto na agência. A decisão pegou todos de surpresa, mas ela parecia animada com a oportunidade de trabalhar diretamente com alguém tão importante. Essa mudança significava um novo começo para Bia, e ela estava determinada a se destacar no novo cargo que havia assumido. Enquanto isso, Zélia, com sua busca incessante por respostas, decidiu procurar uma antiga secretária da perfumaria carioca. Essa mulher, que havia trabalhado na empresa no passado, poderia ter informações valiosas que ajudariam Zélia a desvendar os mistérios em torno de Clarice e do que havia ocorrido durante o acidente. Zélia sabia que a verdade estava mais próxima do que ela imaginava e que, em breve, conseguiria juntar todas as peças dessa complexa história. Em Garota do Momento, Zélia segue sua jornada em busca da verdade sobre o passado misterioso da família Alencar. Sua missão é expor as mentiras e os segredos que envolvem Clarice, Juliano e Maristela, e ela não vai descansar até revelar todos os acontecimentos que marcaram suas vidas anos atrás. Em sua busca, Zélia se depara com uma pista reveladora que a leva a investigar ainda mais fundo, principalmente sobre o acidente de Clarice e o comportamento de Juliano na época. Zélia, determinada a destruir os Alencar, sabe que é crucial expor os segredos mais sombrios de Juliano e Maristela para recuperar o que perdeu no passado. Ela está decidida a desmontar a farsa que foi construída ao longo dos anos e, para isso, começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Seu primeiro passo é uma investigação sobre a antiga secretária de Juliano, Ofélia, que, conforme Zélia acredita, pode ter informações cruciais sobre o acidente que mudou a vida de Clarice. Esse acidente, que foi o ponto de partida para o desenrolar de toda a trama, é o que motiva Zélia a buscar respostas. Quando Zélia finalmente encontra Ofélia, elas relembram os tempos em que ambas trabalhavam juntas na perfumaria carioca. Durante a conversa, Zélia questiona Ofélia sobre o acidente de Clarice, e a ex-secretária revela detalhes importantes sobre aquele dia fatídico. Ela conta que, antes do acidente, Juliano estava de ótimo humor e, inclusive, a mandou embora mais cedo naquele dia. Essa atitude estranha e o comportamento de Juliano antes do acidente deixam Ofélia desconfiada. Pouco tempo depois, ela foi demitida de forma abrupta e sem explicações, o que só alimentou suas suspeitas de que algo não estava certo. Esse relato de Ofélia desperta em Zélia uma série de questionamentos. Ela começa a perceber que o acidente de Clarice pode não ter sido um simples acidente, mas sim algo planejado, uma parte de um esquema maior envolvendo Juliano e talvez outras pessoas. Esse primeiro indício leva Zélia a investigar mais a fundo os registros da perfumaria carioca, buscando qualquer pista que possa ajudá-la a entender o que realmente aconteceu. Zélia se lembra de um livro de registros de entradas e saídas que estava guardado na empresa e decide investigar. Esse livro, que deveria ser usado para registrar a entrada de pessoas estranhas na perfumaria carioca, também poderia revelar informações sobre quem estava por ali na época do acidente. Ao questionar Ofélia sobre o livro, Zélia descobre que, curiosamente, Clarice, por ser noiva de Juliano, estava isenta da obrigação de registrar sua entrada. Esse detalhe, aparentemente insignificante, começa a chamar a atenção de Zélia, que passa a pensar que talvez Clarice tenha sido envolvida de uma maneira mais profunda do que ela imaginava. Com a ajuda de Ofélia, Zélia vai atrás do livro de visitas da perfumaria carioca e, ao finalmente encontrá-lo no almoxarifado da empresa, ela se depara com uma revelação surpreendente: o nome de Valéria. Esse nome, que aparece de forma misteriosa nos registros, logo se torna o ponto de virada da investigação de Zélia. Ao investigar mais a fundo, Zélia descobre que Valéria foi a verdadeira mãe de Bia e que ela morreu em circunstâncias estranhas,
aparentemente relacionadas ao passado de Juliano. No começo, Zélia não sabe quem é Valéria, mas o nome desperta uma enorme curiosidade. E ela sente que essa mulher tem uma relação muito mais importante com a história do que ela poderia imaginar. Ela começa a juntar as peças, percebendo que Valéria pode ter sido uma figura fundamental na vida de Juliano e na história da perfumaria carioca, talvez até antes do acidente de Clarice. Essa descoberta muda toda a direção da investigação de Zélia, que agora busca entender a verdadeira identidade de Valéria e o que ela representa para Juliano e sua família. Zélia se dedica, então, a entender quem realmente foi Valéria e como ela se conectava com Juliano e os eventos que culminaram na morte dela. Essa investigação revela novas camadas de mistério, e Zélia percebe que está cada vez mais próxima de desmascarar a verdadeira face de Juliano. O passado de Juliano começa a se entrelaçar com o presente de maneira cada vez mais complexa, e Zélia sente que está prestes a descobrir a verdade por trás da fachada de respeito e sucesso que ele construiu. À medida que Zélia vai desvendando mais detalhes sobre o passado de Juliano e de sua família, ela também começa a perceber a verdadeira magnitude da farsa que foi criada em torno de Clarice e dos segredos que Juliano tenta manter ocultos. Zélia, que foi uma peça importante nesse jogo no passado, agora está determinada a virar o jogo e finalmente revelar a todos a verdade. O nome de Valéria se torna então a chave para abrir a porta de um mistério muito maior do que ela havia imaginado. Essa revelação sobre Valéria marca um novo capítulo na investigação de Zélia e a impulsiona ainda mais em sua busca por justiça. Ao descobrir a identidade dessa mulher e seu vínculo com Juliano, Zélia se aproxima cada vez mais de desmascarar o passado sombrio da família Alencar. O mistério envolvendo o acidente de Clarice, o envolvimento de Juliano e as relações familiares complexas começam a se entrelaçar, e Zélia percebe que finalmente está prestes a expor tudo o que Juliano e Maristela tentaram esconder por tantos anos. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz, em um momento decisivo, confessa a Basílio que não quer mais ter qualquer vínculo com Clarice. Ela deixa claro que não está disposta a continuar a convivência com a mulher, marcando um afastamento definitivo. Essa decisão de Beatriz não é apenas uma questão pessoal, mas também reflete as tensões que a envolvem e a determinação de colocar um ponto final em relações que não lhe fazem bem. Para Beatriz, a relação com Clarice chegou a um limite irreparável. Enquanto isso, Edu presencia uma cena que o deixa profundamente revoltado. Ele flagra Nelson em um encontro com Heloísa. A cena é desconfortável, mas o que realmente afeta Edu é o comportamento de Nelson, que tem maltratado Anita, algo que já estava começando a incomodar o filho. Sentindo-se no dever de proteger a mãe e exigir respeito, Edu confronta o pai, pedindo-lhe que pare de tratar Anita de forma cruel. Como barganha, Edu propõe a Nelson que, se ele cessar seu comportamento destrutivo, guardará um segredo do pai. O conflito entre pai e filho se intensifica e a situação começa a revelar a verdadeira dinâmica disfuncional da família. Em outro ponto da trama, Mauro, com seu comportamento ríspido, se torna cada vez mais insensível com Celeste. Seu tratamento impiedoso começa a ser notado por Eugênia, que percebe a tensão crescente entre eles. Eugênia, sempre atenta às relações ao seu redor, começa a se questionar sobre as razões de Mauro, tentando compreender melhor suas atitudes. O contraste entre o comportamento de Mauro e a sensibilidade de Eugênia cria uma dinâmica interessante entre os personagens. Beatriz, por sua vez, começa a planejar novos caminhos para a sua vida. Ela toma a decisão de se dedicar ao ensino e, para isso, planeja começar a dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Seu desejo de se afastar da vida que vinha levando na Magnifique e explorar novas possibilidades demonstra uma transformação no caráter da personagem. Beatriz quer ser mais do que apenas uma imagem publicitária. Ela deseja impactar positivamente a vida das crianças e encontrar um propósito mais alinhado com seus valores. Ao mesmo tempo, uma conversa misteriosa acontece com Zélia, que revela ter descoberto mais um segredo de Maristela e Juliano. Zélia, sempre atenta às circunstâncias ao seu redor, parece saber de coisas que os outros não têm ideia.
Essa revelação cria mais uma camada de mistério e tensão no enredo, onde as histórias paralelas começam a se entrelaçar de maneiras inesperadas. O segredo que Zélia detém promete afetar o rumo dos acontecimentos, criando um clima de suspense. No jogo de sedução, Maristela se envolve com Basílio de uma maneira estratégica. Ela seduz o homem para alcançar seus próprios objetivos, movida por interesses pessoais e pela necessidade de se sentir no controle de suas relações. Agora, antes de continuar, já deixe seu gostei e se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beatriz, por sua vez, toma mais uma decisão importante. Ela avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Sua escolha de abandonar a agência é uma forma de se libertar das pressões e expectativas que pesam sobre ela, sinalizando seu desejo de tomar as rédeas de sua vida. Beatriz já não se sente mais confortável naquele ambiente e está disposta a seguir seu próprio caminho, longe da influência de Clarice. Yolanda, por sua vez, alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria, que parece estar se aproximando dele por motivos que não são claros. Yolanda, com sua intuição afiada, tenta proteger Ulisses de possíveis manipulações e sua intervenção na trama adiciona uma camada de desconfiança e suspeita em relação às verdadeiras intenções de Ana Maria. Ronaldo, por sua parte, começa a se envolver em uma atitude questionável ao copiar as anotações de Beto para a campanha da perfumaria carioca. Ao fazer isso, ele não apenas demonstra falta de ética profissional, mas também um desejo de alcançar o sucesso às custas do trabalho dos outros. Esse comportamento começa a gerar tensões no ambiente de trabalho e a destacar a rivalidade entre os personagens envolvidos. Finalmente, Bia, em uma tentativa de se reaproximar de Beto, decide pedir para estagiar na agência de Raimundo. Seu desejo de voltar a trabalhar com Beto e talvez reconstruir uma relação com ele, é claro. Ela sente que essa é a oportunidade de voltar a se conectar com ele de maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, mostrar sua disposição em aprender e crescer profissionalmente. A dinâmica entre Bia e Beto começa a se transformar, com ela buscando uma forma de reconquistar a confiança e o carinho dele. Essa sequência de eventos envolve intrigas, segredos e decisões que marcam o destino de vários personagens, com cada um tentando encontrar seu lugar e definir seus rumos. O enredo vai se desdobrando de forma intrigante, com as relações pessoais e profissionais se entrelaçando e criando momentos de tensão, emoção e revelações. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice abre o coração para Beatriz e revela detalhes de sua relação com Zélia, deixando Beatriz surpresa e confusa com a revelação. Enquanto isso, Jacira decide pedir demissão, mas Eugênia, percebendo o valor e a dedicação da funcionária, recusa o pedido e tenta convencê-la a reconsiderar. Alfredo, atento à tensão entre Jacira e Teresa, tem uma ideia para aproximá-las novamente e resolver o conflito entre elas. Paralelamente, Celeste compartilha sua decepção com Mauro em um desabafo sincero com Vera, buscando apoio emocional para lidar com o sentimento de frustração. Ulisses, por sua vez, entra em cena para ajudar Beto a criar uma nova campanha publicitária para a perfumaria carioca, destinada a impressionar Beatriz e reforçar a posição da empresa no mercado. Heloísa decide visitar Anita, gerando uma forte reação de Nelson, que fica completamente desesperado ao saber da aproximação das duas. Em outro momento, Anita oferece apoio e palavras de encorajamento a Guto, ajudando-o a enfrentar seus desafios. Enquanto isso, Ana Maria, determinada a seguir seu próprio caminho, falsifica a assinatura de Yolanda para se matricular nas aulas de capoeira de Ulisses, demonstrando sua determinação em explorar novos interesses. Nelson, em uma situação cada vez mais complicada, busca a ajuda de um agiota para resolver seus problemas financeiros. No entanto, sua ação não passa despercebida, já que Edu acaba testemunhando a negociação, ficando intrigado e preocupado com as implicações disso. Por fim, Beatriz começa a acreditar que Clarice e Zélia estão conspirando juntas para aplicar um golpe na poderosa família Alencar, gerando desconfiança e potencialmente alterando os rumos de suas relações. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo
E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Esse conjunto de eventos entrelaça os dramas pessoais, ambições e conflitos de todos os personagens, com cada decisão e atitude influenciando profundamente o curso das histórias e as conexões entre eles. Beatriz é envenenada por Bia, desmaia durante sua estreia como garota propaganda e é internada em estado crítico. O aguardado momento de Beatriz como garota propaganda da perfumaria carioca se transformará em um pesadelo no capítulo mais dramático de Garota do Momento. Tudo começa quando Bia, tomada por inveja e rancor, decide sabotar a estreia da mocinha. A vilã coloca um veneno no produto de cabelo que será usado em Beatriz durante os preparativos do evento, sem que ninguém desconfie de suas intenções. O evento ocorre no programa de Alfredo, que planejou uma grande celebração para o lançamento do novo sabonete da perfumaria carioca. Beatriz está empolgada com sua primeira grande oportunidade como o rosto da marca. E Juliano, responsável pelo sucesso da campanha, se desdobra para garantir que tudo saia conforme o planejado. No entanto, ninguém imagina o que está prestes a acontecer. No camarim, Beatriz usa o produto adulterado por Bia enquanto finaliza sua produção. O veneno começa a fazer efeito de forma silenciosa e a jovem começa a sentir os primeiros sinais de mal-estar. Ainda assim determinada, ela decide cumprir sua função e sobe ao palco, onde é recebida por Alfredo e ovacionada pelo público. Conforme o evento avança, Beatriz começa a sentir dificuldades para respirar. A situação piora rapidamente e ela sofre uma forte crise de asma em pleno palco. O ambiente de celebração dá lugar ao caos. O público, os apresentadores e os colegas de trabalho entram em pânico ao vê-la desmaiar. Beto e Clarice, que acompanhavam tudo de perto, ficam desesperados. Sem tempo a perder, Beatriz é socorrida e levada às pressas ao hospital. Enquanto isso, nos bastidores, Bia observa tudo de longe, satisfeita com o sucesso de sua armação, mas mantém uma postura discreta para não levantar suspeitas. No hospital, os médicos realizam manobras de emergência para estabilizar Beatriz, que chegou ao local sem conseguir respirar. Após exames, o médico informa à família que a jovem sofreu uma reação alérgica severa causada por algo aplicado em seu cabelo, que comprometeu suas vias respiratórias. O diagnóstico deixa todos em choque, principalmente Juliano, que sente a pressão de garantir que o evento continue sem maiores danos à reputação da perfumaria carioca. Alfredo, por outro lado, está mais preocupado com a recuperação de Beatriz e exige explicações sobre o que pode ter causado o problema. Enquanto isso, ao revisar os produtos usados nos bastidores, ele percebe algo estranho no rótulo do cosmético utilizado em Beatriz. Com a ajuda de Clarice, ele decide investigar a origem do produto, enquanto a saúde de Beatriz segue em estado delicado. Nos próximos capítulos, os desdobramentos dessa trama prometem envolver grandes revelações. Será que Bia conseguirá manter seu segredo? E como a família e os amigos de Beatriz reagirão quando descobrirem a verdadeira responsável por seu estado crítico? A rivalidade entre Beatriz e Bia atingirá novos níveis, colocando em jogo não apenas suas carreiras, mas também suas vidas pessoais e relacionamentos. Esse episódio de Garota do Momento não só intensifica os conflitos centrais da história, mas também levanta questões sobre ambição, inveja e as consequências das ações impensadas. A estreia de Beatriz como garota propaganda, que deveria ser um marco de sua carreira, se torna o estopim para uma série de eventos que prometem movimentar ainda mais a trama. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz enfrenta um mal-estar inesperado, gerando preocupação entre os que a cercam. Enquanto isso, Juliano toma uma decisão importante e contrata Basílio, o que traz novos desdobramentos para as dinâmicas da trama. Em paralelo, Glorinha, em um momento de autocrítica, decide pedir perdão a Basílio, reconhecendo erros do passado e buscando uma reconciliação. Raimundo, por sua vez, se mostra um pilar de apoio para Beto em um momento de dificuldade, demonstrando solidariedade e amizade.
Já Heloísa, sempre calculista, faz uma ameaça direta. Insinua que pode revelar o caso de Nelson para Anita e os filhos, usando essa informação como uma carta na manga para seus próprios interesses. Ana Maria, com sua personalidade astuta, engana Ulisses ao afirmar que Yolanda autorizou a aproximação entre eles. A mentira cria uma nova camada de tensão entre os personagens, especialmente quando a verdade vier à tona. Enquanto isso, Edu decide seguir em frente e esquecer Olívia, ou melhor, Celeste, convidando outra jovem para sair. Sua tentativa de virar a página, no entanto, pode trazer consequências inesperadas. Em um confronto revelador, Teresa consegue fazer com que Jacira confesse sua armação, expondo mais uma peça do intrincado quebra-cabeça de intrigas. Ao mesmo tempo, Basílio escuta acidentalmente uma discussão acalorada entre Juliano e Maristela, captando detalhes que podem mudar o rumo dos acontecimentos. Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria, mas a mensagem misteriosa levanta suspeitas e promete agitar ainda mais a trama. Enquanto isso, Juliano toma uma decisão ousada ao abrir uma conta bancária no nome original de Clarice, um ato que pode trazer tanto benefícios quanto complicações. Zélia dá um passo à frente ao marcar uma consulta com o médico de Clarice, talvez buscando entender mais sobre sua saúde ou desvendar algum segredo oculto. A interação entre Beatriz e Clarice também ganha destaque quando Beatriz estranha ao ouvir Clarice mencionar que Zélia é sua irmã, deixando no ar dúvidas sobre a veracidade dessa informação e as conexões familiares envolvidas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Com reviravoltas constantes, as relações entre os personagens se tornam cada vez mais densas, prometendo novos conflitos e revelações que podem mudar os rumos de suas histórias. Longe de Edu, Celeste descobre a verdadeira face de Mauro e enfrenta uma dura decepção nos próximos capítulos de Garota do Momento. O que parecia ser um romance perfeito se transforma em um pesadelo quando a jovem percebe que Mauro, o rapaz que acreditava ser o autor das cartas apaixonadas que a conquistaram, está longe de ser o príncipe encantado que imaginava. Ciumento, controlador e abusivo, Mauro mostra sua verdadeira personalidade, deixando Celeste confusa e insatisfeita com o relacionamento. Tudo começa com uma armação de Ronaldo, irmão de Celeste, que decide interferir em sua vida amorosa. Movido pela intenção de afastá-la de Edu, Ronaldo manipula a situação para que Mauro assuma a identidade de Genoca, o codinome que Edu usava nas cartas trocadas com Celeste. Sem imaginar que está sendo enganada, a jovem acredita que Mauro é o verdadeiro autor das mensagens que tanto a tocaram. No início, Celeste fica encantada. Afinal, o rapaz parece ser gentil e interessado. Porém, com o passar do tempo, os sinais de que algo está errado começam a surgir. Mauro se mostra ciumento e possessivo, impondo restrições que Celeste não compreende de imediato. O comportamento de Mauro vai ficando cada vez mais controlador. Ele começa a ditar regras absurdas como proibir Celeste de usar batom vermelho, sair com amigas ou conversar com outros rapazes. Aos poucos ela percebe que está presa em um relacionamento sufocante. Confusa e sem entender o que está acontecendo, Celeste desabafa com si mesma. Eu imaginava o Genoca como um rapaz sensível, romântico, que via o mundo como eu vejo. Mas o Mauro tem se mostrado uma pessoa completamente diferente. Ele vive implicando com meus amigos e quer decidir tudo na minha vida. Percebendo a angústia de Celeste, Vera, sua melhor amiga, tenta ajudá-la a enxergar o que está acontecendo. Com palavras firmes, mas carinhosas, ela alerta a jovem. Celeste, isso não é normal. Ninguém tem o direito de te controlar ou de te afastar das pessoas que você ama. Não deixe esse rapaz decidir como você deve viver sua vida. Vamos mandar essas cinzas tóxicas para bem longe, combinado? As palavras de Vera acendem um alerta em Celeste, que começa a perceber que está sendo manipulada. No entanto,
Ainda é difícil para ela tomar uma decisão definitiva. Em uma tentativa de recuperar parte da sua liberdade, Celeste decide sair escondida de Mauro e vai ao boliche encontrar suas amigas. Lá, ela desabafa sobre tudo o que está vivendo. Ele parece um chiclete grudado no meu sapato. Não me dá espaço para nada. Eu tava com tanta saudade de sair com vocês, de ser eu mesma. Ele também tem os amigos dele, mas não entende que eu preciso do meu espaço, comenta a jovem, aliviada por estar cercada de pessoas que a compreendem. No boliche, Celeste sente pela primeira vez em muito tempo a sensação de liberdade. O reencontro com as amigas reforça o quanto ela perdeu de si mesma ao lado de Mauro. A experiência no boliche, somada às conversas com Vera, começa a fortalecer Celeste. Ela percebe que está em um relacionamento tóxico e que precisa retomar o controle de sua vida. Porém, a jovem sabe que se afastar de Mauro não será fácil. Ciumento e manipulador, ele não aceitará ser rejeitado sem resistência. Determinada a se libertar, Celeste começa a planejar como colocar um ponto final na relação. Enquanto isso, ela encontra forças nas pessoas que a amam e que estão ao seu lado, como Vera e suas amigas. Os próximos capítulos prometem ser emocionantes, enquanto Celeste luta para recuperar sua autonomia e se afastar de Mauro. A jovem enfrenta não apenas os desafios de um relacionamento abusivo, mas também as consequências das armações de Ronaldo. A história de Celeste é um retrato sensível e realista dos perigos de se envolver em relações tóxicas e da importância de identificar os sinais de abuso emocional. Com coragem e apoio, ela começa a trilhar o caminho para se reencontrar e viver um amor que realmente a respeite e valorize quem ela é. Depois de desabafar com suas amigas e sentir uma pequena dose de liberdade, Celeste volta para casa com a mente agitada. As palavras de Vera ecoam em sua cabeça. Você merece ser feliz e livre, não prisioneira de alguém que quer te controlar. Apesar disso, ela se sente presa entre a culpa e o medo. Mauro não demora a perceber que Celeste esteve no boliche sem a sua permissão e a confronta em uma cena que expõe ainda mais seu comportamento abusivo. Por que você foi lá sem me avisar? Sabe o que eu penso disso? Mauro grita com os olhos cheios de raiva. Eu fui porque quis. Não preciso da sua autorização para sair com minhas amigas, responde Celeste, tentando soar firme, mas sentindo um frio na espinha. A tensão no ar é palpável, e Mauro começa a gritar ainda mais, tentando convencê-la de que ela errou. Nesse momento, Celeste percebe que não é apenas sobre a saída ao boliche, mas sobre o controle absoluto que ele quer ter sobre sua vida. Enquanto isso, Ronaldo observa à distância a deterioração do relacionamento de sua irmã. Apesar de ter armado para que Celeste acreditasse que Mauro era o verdadeiro Genoca, ele não esperava que as coisas fossem tão longe. Ver sua irmã triste e confusa começa a despertar um incômodo nele, mas seu orgulho e o ressentimento que sente por Edu o impedem de confessar a verdade. Porém, uma conversa com Vera coloca Ronaldo contra a parede. Você não percebe o que fez? Essa história de Mauro e Genoca não é só uma mentirinha boba, Ronaldo. Olha o que sua irmã está passando. Você vai esperar ela sofrer ainda mais para admitir o que fez? Ronaldo balança a cabeça, mas não consegue responder. Pela primeira vez, ele sente que precisa corrigir seus erros, mas o medo da reação de Celeste o impede de agir imediatamente. Decidida a entender o que está acontecendo e a encontrar uma saída, Celeste resolve procurar uma psicóloga indicada por Vera. Durante as primeiras sessões, ela começa a reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo e entende que a culpa não é dela. Celeste, controlar suas amizades, limitar suas escolhas e te isolar são formas de abuso emocional, explica a psicóloga. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar. Essas palavras ecoam profundamente em Celeste, que começa a ganhar força para se posicionar. Enquanto Celeste luta para se desvencilhar de Mauro, Edu, que estava afastado por conta das armações de Ronaldo, retorna à cidade. Ele descobre que Celeste está com Mauro e, embora sinta uma pontada de dor, decide procurá-la para esclarecer o que aconteceu. Edu encontra Celeste em um café e o reencontro é carregado de emoção. Ela,
Ainda confusa e machucada, sente seu coração acelerar ao vê-lo. Celeste, eu preciso te contar algo. Essas cartas, elas eram minhas, revela Edu, mostrando algumas das mensagens originais. O impacto dessa revelação é profundo. Celeste percebe que toda a base de seu relacionamento com Mauro foi construída sobre uma mentira. Eu não sei o que dizer, Edu. Estou tão perdida, responde ela, com os olhos cheios de lágrimas. Ao descobrir que Celeste e Edu se encontraram, Mauro perde completamente o controle. Ele a acusa de traição e tenta manipulá-la emocionalmente para que ela se sinta culpada. Você acha que ele vai te amar como eu amo? Ele só quer te usar. Mauro, em um acesso de raiva. Mas desta vez, Celeste não se deixa abalar. As conversas com a psicóloga e o apoio de Vera começam a surtir efeito, e ela finalmente percebe que precisa se afastar de Mauro de uma vez por todas. Não é amor, Mauro. O que você sente é obsessão, e eu não quero mais viver assim, declara ela com firmeza. Pressionado pela consciência e pelas circunstâncias, Ronaldo decide confessar a armação. Em um jantar de família, ele conta tudo o que fez e pede perdão a Celeste. Eu só queria te proteger, Celeste. Achei que o Edu não era bom o suficiente para você, mas percebo agora que só piorei as coisas, admite, com os olhos baixos. A revelação causa um impacto profundo em Celeste, que sente um misto de raiva e alívio. Por um lado, ela está furiosa por ter sido enganada, mas, por outro, finalmente entende o que aconteceu. Com a verdade exposta e o apoio de seus amigos e familiares, Celeste começa a reconstruir sua vida. Ela termina definitivamente com Mauro, que tenta convencê-la a voltar, mas sem sucesso. Eu preciso de tempo para mim mesma, para me encontrar de novo. Não quero mais ninguém me dizendo o que devo fazer ou como devo viver, declara Celeste decidida. Edu, embora ainda apaixonado, respeita o espaço de Celeste e se torna um amigo presente, aguardando pacientemente até que ela esteja pronta para recomeçar. Apesar do término, Mauro continua a tentar interferir na vida de Celeste. Ele a segue, manda mensagens constantes e até aparece em lugares inesperados. Essa atitude leva Celeste a tomar uma atitude drástica. Ela busca uma medida protetiva contra Mauro, com o apoio de sua família e da psicóloga. Conforme sua história se espalha, Celeste se torna uma inspiração para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Ela começa a compartilhar sua experiência em um grupo de apoio, ajudando outras pessoas a identificar e superar relacionamentos abusivos. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. Sou mais forte agora e quero que outras mulheres saibam que também podem ser, diz ela durante uma reunião. No final, Celeste encontra a paz que tanto buscava. Ela retoma seus estudos, volta a se dedicar às coisas que ama e se reconecta com Edu, agora em um relacionamento baseado em respeito e compreensão. Mauro, por sua vez, é confrontado com as consequências de seus atos e decide procurar ajuda para lidar com seus problemas emocionais, abrindo caminho para sua redenção. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia está decidida a revelar os segredos que cercam o passado de Juliano e Clarice. Desconfiada de que há algo sombrio por trás do comportamento de Clarice, a loira resolve agir por conta própria, mergulhando em uma investigação que promete revirar o enredo de Garota do Momento. Tudo começa quando Zélia descobre que Clarice, outrora uma ex-lavadeira simples e de personalidade forte, vem demonstrando sinais de confusão mental. Essa mudança desperta sua curiosidade, especialmente após ela roubar um comprimido da bolsa da colega e investigar sua composição. Ao consultar especialistas, Zélia descobre que o medicamento é responsável por causar alterações cognitivas severas. A partir disso, ela conclui que Clarice está sendo dopada intencionalmente por Juliano e Maristela, a fim de controlá-la e mantê-la afastada da verdade. Determinada a desmascarar o vilão, Zélia começa a conectar as peças do quebra-cabeça. Ela decide buscar informações com uma antiga secretária da perfumaria, que trabalhou com Juliano no passado.
Sua intenção é descobrir detalhes que possam comprometer o vilão. Durante essa busca, ela se depara com uma pilha de papéis antigos e, entre eles, o nome de Valéria aparece repetidamente. Intrigada, Zélia se lança em uma nova etapa da investigação, determinada a entender quem é essa. Beatriz não acredita nas explicações de Beto. Sua decepção é evidente, e a distância entre eles cresce a cada momento. Enquanto isso, Bia comemora em silêncio, satisfeita ao ver que seu plano de separá-los está funcionando. Maristela, acuada, cede à chantagem de Zélia. Sem saída, aceita as condições impostas, mesmo carregando um misto de raiva e frustração. Zélia, por sua vez, se muda para o novo apartamento com a satisfação de quem sente que ganhou mais uma batalha. Beatriz, ainda abalada, busca conforto e apoio com Glorinha. Em uma conversa emotiva, desabafa sobre suas mágoas e dúvidas em relação a Beto. Glorinha, sempre solidária, ouve com atenção e tenta consolar a amiga, reforçando que ela precisa pensar com calma antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Clarice enfrenta uma preocupação crescente. As fortes dores de cabeça que sente se tornam mais frequentes, e ela percebe que precisa de ajuda médica. Apesar do receio do que pode descobrir, começa a considerar a ideia de buscar um diagnóstico. Beto, por outro lado, está decidido a esclarecer toda a situação. Em um encontro tenso com Basílio, houve a revelação que tanto esperava. Basílio confessa que armou contra ele para separá-lo de Beatriz. A confissão o abala, mas também traz a certeza de que ele não estava errado em suas suspeitas. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Ana Maria, sempre cheia de energia, decide convidar Ulisses para jantar em sua casa. Com a intenção de criar um momento descontraído, ela o recebe com entusiasmo, enquanto Ulisses, curioso e interessado, aceita o convite e demonstra a animação com a proximidade crescente entre os dois. Glorinha, inconformada com o sofrimento de Beatriz, resolve intervir. Ela procura Beto e declara que acredita nele, reforçando que Beatriz está apenas confusa. Suas palavras dão a Beto um alívio momentâneo e renovam sua esperança de reconquistar a confiança da mulher que ama. Basílio, sem escrúpulos, continua buscando formas de se beneficiar. Ele pressiona Maristela a ajudá-lo a conseguir um emprego na perfumaria carioca, mostrando que sua ambição não conhece limites. Maristela, em conflito, tenta encontrar uma saída sem agravar ainda mais a situação. Nelson, por outro lado, perde a paciência e trata Anita de forma grosseira em público. A cena deixa Anita visivelmente constrangida, enquanto Edu, que observa tudo, se revolta em silêncio, aguardando o momento certo para intervir. Celeste começa a desconfiar de Mauro. Pequenos detalhes e atitudes suspeitas a inquietam, e ela decide investigar por conta própria para descobrir o que ele está escondendo. Raimundo tenta trazer calma à confusão envolvendo Beto. Em uma conversa franca com Lígia, ele apresenta sua visão sobre o que aconteceu, tentando dissipar as dúvidas e criar uma perspectiva mais equilibrada sobre o caso. Beto e Glorinha unem esforços e começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Eles concluem que Basílio não agiu sozinho e suspeitam que Bia seja sua cúmplice. A descoberta os impulsiona ainda mais a revelar toda a verdade. Determinado a resolver tudo de uma vez por todas, Beto confronta Bia na presença de Clarice. O confronto é intenso, marcado por acusações e revelações inesperadas. Clarice, abalada, ouve tudo em silêncio, enquanto Bia tenta se defender, mas não consegue sustentar a mesma confiança de antes. O clima é tenso, e as relações parecem prestes a explodir. Apesar disso, Beto mantém sua determinação. Ele sabe que precisa lutar por sua verdade e pelo amor de Beatriz. Não importa o quanto isso lhe custe.
Basílio toma uma decisão que muda completamente o rumo de sua história em Garota do Momento. Após se arrepender de ter se aliado a Maristela para separar Beatriz e Beto, ele decide redimir-se, assumindo um papel crucial na trama e colocando sua própria vida em risco para salvar a jovem de uma ameaça mortal. Desde que chegou ao Rio de Janeiro, Basílio tenta se reaproximar de Beatriz, mas ela ainda desconhece sua ligação com Maristela e sua participação nos planos para prejudicar seu relacionamento com Beto. Apesar de sua culpa, Basílio se envolve cada vez mais com a família de Maristela e acaba conhecendo Juliano, um homem perigoso e inescrupuloso que se torna o novo vilão da história. Convivendo de perto com Juliano, Basílio começa a perceber a verdadeira natureza do vilão. Ao entender que Juliano não medirá esforços para alcançar seus objetivos, Basílio se vê diante de uma dura realidade. Sua aliança com Maristela colocou Beatriz em uma situação extremamente perigosa. Tomado pelo arrependimento, ele decide corrigir seus erros antes que seja tarde demais. A reviravolta ocorre quando Basílio descobre que Juliano desvendou o segredo mais bem guardado da história. Beatriz é filha biológica de Clarice. Essa revelação coloca a jovem diretamente na mira de Juliano, que vê Beatriz como uma ameaça aos seus planos de manipular Clarice e conquistar seu patrimônio. Determinado a impedir que Beatriz interfira em seus esquemas, Juliano começa a planejar um atentado contra ela. Basílio, ao tomar conhecimento desse plano, decide agir. Ele encontra coragem para alertar Beatriz sobre o perigo que está correndo, mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em uma posição vulnerável diante de Juliano. Sua atitude marca uma virada em sua trajetória, transformando-o de cúmplice em herói, disposto a tudo para proteger Beatriz. Por volta do capítulo 100, previsto para ir ao ar no início de 2025, Beatriz finalmente toma ciência do plano de Juliano graças ao aviso de Basílio. A notícia é um choque, mas também serve como um ponto de partida para uma importante decisão. Ela resolve contar pessoalmente a Clarice, que é sua filha biológica. Essa revelação não é apenas uma tentativa de unir mãe e filha, mas também parte do plano de Beatriz para ajudar Clarice a recuperar a memória e se fortalecer contra as manipulações de Juliano. Determinada, Beatriz leva Clarice para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde acredita que as memórias de sua mãe possam ser despertadas. O cenário montanhoso e repleto de lembranças do passado torna-se um lugar simbólico para as duas, representando tanto os desafios que enfrentaram, quanto a esperança de um futuro melhor. Enquanto isso, Basílio continua sendo um personagem central na luta contra Juliano. Sua transformação, de alguém que agiu por interesses mesquinhos a um aliado disposto a arriscar tudo pela segurança de Beatriz, promete trazer cenas intensas e emocionantes. Sua redenção não apenas fortalece os laços com Beatriz, mas também oferece ao público um exemplo de como erros podem ser corrigidos por meio de coragem e altruísmo. A trama se intensifica à medida que Beatriz e Clarice enfrentam juntas os perigos impostos por Juliano. Basílio, por sua vez, busca formas de expor o vilão, acumulando provas contra ele e tentando convencer Maristela a abandonar sua aliança com o homem. O confronto final promete ser carregado de tensão, com Juliano cada vez mais encurralado e desesperado para manter seu domínio. Essa fase de Garota do Momento promete grandes emoções, com revelações chocantes, reviravoltas e momentos de superação. Basílio emerge como um símbolo de redenção, enquanto Beatriz e Clarice se unem para enfrentar um inimigo comum e reconstruir os laços que o tempo e as circunstâncias tentaram apagar. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice e Beatriz chegam a um restaurante sofisticado e a jovem logo percebe o desconforto que a amiga está sentindo. O local é elegante, mas a atmosfera parece pesar sobre Beatriz, que se vê distante de Clarice.
Os olhares trocados entre elas revelam uma distância crescente, um vazio que Beatriz não sabe como preencher. Incerta sobre as razões dessa frieza, Beatriz se volta para Glorinha, confidenciando as angústias que a afligem. Ela desabafa sobre a sensação de abandono, sobre como sente que Clarice tem se afastado, como se houvesse uma barreira invisível, uma parede que agora a separa. Em um impulso, Beatriz pede a Glorinha que a acompanhe ao jantar, que será realizado na casa de Juliano, na esperança de encontrar consolo e um pouco de entendimento. Enquanto isso, Teresa se vê profundamente tocada pelo amor que Jacira sente por Eugênia. O amor que transborda de Jacira não é somente uma afeição romântica, mas uma entrega genuína, algo que toca o coração de todos ao seu redor. Em meio a isso, Guto se vê em uma situação desconfortável, tentando lidar com a pressão de corresponder aos sentimentos de Eugênia. Ele sabe que as coisas estão se complicando, mas não sabe como dar uma resposta definitiva a ela. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A noite avança e no encontro marcado por Beatriz, Ronaldo leva Celeste até a casa de Genoca, onde Mauro se apresenta. Edu, que havia planejado estar lá com Olívia ou Celeste, sente um vazio. A ausência de Olívia Celeste o afeta mais do que ele gostaria de admitir, mas se mantém firme, observando tudo ao redor. No jantar, em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse por Lígia, tentando desviar a atenção de todos, enquanto comenta com Beto sobre o comportamento da moça. Beto, desconfiado de Basílio, confronta-o abertamente, e a tensão entre os dois atinge seu ápice, fazendo com que Beto se retire abruptamente do evento. Enquanto isso, Zélia começa a juntar as peças do quebra-cabeça e descobre que Maristela, Bia e Juliano estão tramando algo contra Beto e Beatriz. Ela sente a traição se formando ao seu redor, e essa revelação a deixa ainda mais determinada a descobrir as intenções por trás dessa conspiração. Ao mesmo tempo, Carlito, profundamente decepcionado, confronta Ana Maria, sentindo-se traído pela atitude dela, enquanto Celeste reflete sobre sua frustração ao pensar que Mauro seria a verdadeira identidade de Genoca. O peso dessa descoberta a faz questionar seus próprios sentimentos, deixando-a em um mar de incertezas. Edu, por sua vez, lamenta com Guto a ausência de Olívia, Celeste no encontro, não conseguindo se livrar da sensação de que algo está fora do lugar. Ao mesmo tempo, Raimundo dedica-se a cuidar de Beto, que se sente responsável por ter deixado Beatriz sozinha no jantar de Maristela. A culpa o consome, especialmente quando Beatriz é informada sobre a internação de Basílio, que, em um ato de vingança, culpa Beto pelos ferimentos que sofreu. Marlene, por sua vez, se vê obrigada a confrontar Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria, algo que ele tentara esconder. Em uma sequência de eventos, Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, um movimento que Zélia, atenta, ouve e imediatamente interpreta como uma ameaça. Ela, então, ameaça Maristela com as informações que tem, criando uma tensão crescente entre as duas. Beatriz, já exausta de tantas mentiras e manipulações, acusa Beto de ter mentido para ela e de ter agredido Basílio, uma acusação que, no fundo, ela não quer acreditar, mas que parece ser a única explicação possível para o que está acontecendo. Bia, por sua vez, comemora a distância que se cria entre Beatriz e Beto, pois sabe que isso favorece seus próprios interesses. Maristela, embora inicialmente resistente, acaba cedendo à chantagem de Zélia, o que acaba sendo uma virada decisiva para o futuro de todos. Beatriz, em um momento de desespero, desabafa com Glorinha sobre Beto, revelando suas angústias e medos. As coisas começam a tomar um rumo perigoso,
quando Basílio pressiona Maristela para conseguir um emprego na perfumaria carioca, algo que a deixa em uma posição delicada. Nelson, em seu comportamento ríspido, mostra seu lado mais impaciente, enquanto Anita, que o observa, tenta entender os motivos de sua grosseria. Edu, sempre observador, acompanha de longe, atento a todos os detalhes, enquanto Celeste, em um momento de dúvida, começa a desconfiar de Mauro e suas intenções. Raimundo, por sua vez, tenta conversar com Lígia sobre o que aconteceu com Beto, tentando entender os bastidores e as intenções das pessoas envolvidas. Beto e Glorinha, cada vez mais unidos, começam a deduzir que Basílio não agiu sozinho na armação, e a desconfiança recai sobre Bia. Zélia, por sua vez, começa a se estabelecer em seu novo apartamento, o que marca uma nova fase em sua vida, embora sua presença continue a gerar inquietação nos outros. O confronto entre Beto e Bia, que ocorre na frente de Clarice, é tenso e revelador. Clarice, como sempre, defende Bia, criando ainda mais atrito com Beto, que sente que está perdendo a batalha para as mentiras e manipulações de sua adversária. Celeste, em um momento de sinceridade, confessa a Eugênia que não gosta de Mauro, algo que ninguém imaginava, mas que reflete sua crescente insegurança e desconforto com ele. Raimundo, por outro lado, aprova o namoro de Mauro e Celeste, mas essa aprovação não parece trazer paz para a jovem. Beatriz, que sempre foi muito próxima de Clarice, começa a questionar a mãe sobre sua cidade natal, e ao ouvir a resposta evasiva de Clarice, começa a ficar cada vez mais desconfiada. Enquanto isso, Zélia faz uma descoberta alarmante. Ela vê Maristela adulterando os remédios de Clarice, uma atitude que a deixa furiosa, pois agora ela tem uma arma poderosa contra Maristela. Mauro, por sua vez, começa a se incomodar com as roupas de Celeste, algo que, à primeira vista, pode parecer banal, mas que reflete suas próprias inseguranças. Yolanda, no auge de sua raiva, desmaia ao ver Ulisses chegar à sua casa com Ana Maria, algo que desencadeia uma série de eventos que ninguém poderia prever. Glorinha, em um gesto de amizade e apoio, leva Beatriz à boate de Lígia, onde ela tenta, sem sucesso, fazer Basílio confessar sua armação contra Beto. Basílio, porém, não cai na armadilha e se faz de ofendido, uma jogada inteligente que faz com que Lígia e Beatriz fiquem ainda mais desconfiadas. Yolanda, furiosa, expulsa Ulisses de sua casa, deixando-o sem palavras, enquanto Beatriz, ao confrontar Beto, finalmente revela o quanto se sente traída. Em meio a tudo isso, Zélia, em um ato de extrema crueldade, furta um comprimido de Clarice e coloca-o na bebida de Orlando, o que causa uma forte reação nele, com dores de cabeça intensas. Ela tenta entender de todas as formas o que está acontecendo com Clarice e por que Maristela está medicando-a de maneira tão estranha. Glorinha, em um momento de arrependimento, pede perdão a Beatriz, consciente de que, ao apoiar Beto, contribuiu para o sofrimento da amiga. Teresa, por sua vez, faz Jacira confessar a armação que estava sendo feita, e Basílio, ao ouvir uma discussão entre Juliano e Maristela, percebe que as coisas estão se complicando ainda mais. Enquanto isso, Arlete recebe um suposto telegrama de Valéria, algo que a deixa desconfiada e apreensiva sobre o futuro. Juliano, por sua vez, abre uma conta bancária em nome de Clarice, usando seu nome original, o que revela mais uma camada de segredos e mistérios que rodeiam a vida da mulher. Zélia, com sua curiosidade afiada, marca uma consulta com o médico de Clarice, tentando descobrir mais sobre os seus mistérios, enquanto Beatriz, cada vez mais desconfiada, estranha quando Clarice. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Basílio comunica a Beatriz sua decisão de permanecer no Rio de Janeiro e buscar novas oportunidades na capital. A jovem, surpresa com a determinação dele, demonstra apoio e encorajamento, embora note uma mudança em sua postura, indicando que há mais em seus planos do que ele está disposto a revelar.
Enquanto isso, Juliano mostra mais uma vez seu temperamento explosivo ao destratar Zélia durante uma conversa. O comportamento ríspido do vilão desperta a revolta. Nos próximos capítulos de Garota do Momento,